Então fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago informações importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante, é de graça a sua inscrição. Gente, você que ainda não é inscrito no canal, você que ainda não... Pô, se inscreve aqui, olha aqui embaixo o botãozinho vermelho, escrito inscreva-se. Clica uma vez, está escrito, ponto. Deixe seu like também e o seu joinha. Olha só, seu like, seu joinha foi ótimo, né? Deixe seu like aí, é muito importante, ou joinha e tudo mais. Gente, viajo hoje para Santos, né? Amanhã, transmissão aqui no canal, Santos e Vasco, direto da Vila Belmiro. Esse jogo é muito importante para o Vasco. É um jogo também de 6 pontos, mas é um jogo também que uma vitória do Vasco coloca o Vasco pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, né? Principalmente nesse segundo turno, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2024. É aquela situação que eu falei aqui. É um jogo difícil, o Santos também está pressionado. Nos últimos 4 jogos, a equipe do Santos perdeu 3 e venceu aquele jogo contra o Bahia lá, venceu de virada e tal. Uma vitória importante para o clube paulista, mas o Vasco, né? Me remete ao passado esse jogo, no ano de 2017. Eu estive em Santos como torcedor, evidente, né? Torcendo muito para o Vasco, um golaço do Evander, não sei se vocês lembram. Depois, no final do jogo, uma falta em que o Nenê, né, fez um golaço. E aquele jogo, né, classificou o Vasco ali para pré-Libertadores, que depois o Vasco acabou se classificando também para a Libertadores, né? Então, esse passado é bom, né? Um passado assim legal, bacana, que a gente tem que trazer, né, coisas boas, lembrar de coisas boas, né, lembrar do passado bom, para entregar isso, né, como uma energia positiva para os jogadores dentro de campos. Os jogadores realmente estão fazendo valer, né, a camisa do Vasco, vestindo realmente a camisa do Vasco e honrando a camisa do Vasco. E acho que isso, de alguma forma, deveria, né, ou deve chegar para os jogadores. Não duvido, acho que chega também. Sabe, acho que o departamento de futebol do Vasco, num todo, é muito importante, tem sido muito importante, e está mostrando esse tipo de coisa, né, do passado do Vasco. E isso é muito legal, isso é muito bacana, tá certo? Então, é um confronto que eu considero um dos principais do Vasco nessa temporada. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do São Paulo, né? E depois o Fortaleza e tal. Mas primeiro o foco é total no Santos, sabe? O Vasco precisa pontuar, eu vou usar esse termo, tá? Pontuar, porque o Santos está desesperado, mas tem jogadores qualificados também, como Soteldo, enfim, Marcos Leonardo, entre outros jogadores. O Santos é uma boa equipe, tá? É uma equipe que está numa fase péssima, mas assim como o Vasco também é uma equipe grande do futebol brasileiro. E vamos com tudo, né? Eles foram na CBF e tal, reclamaram. Eu também reclamo da arbitragem, né? Porque o Daronco, eu acho que é mais um personagem do que um bom árbitro. Começou muito bem. Eu acho que ele não simpatiza com o Vasco, não, tá? Eu acho que esse cara, os jogos que ele apita do Vasco é sempre um filme de terror. A gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado. Enfim, vamos com tudo, foco total nessa partida, né, no jogo, e tem que virar o jogo. Tem que virar o jogo, tem que ganhar o jogo, para ser mais exato, né, que a gente usa tanto o termo, o Vasco é o time da virada, que nós ainda estamos virando uma página no Campeonato Brasileiro. É assim que eu enxergo essa situação. Eu vou sair um pouquinho do assunto do jogo para trazer uma informação aqui que eu acho legal, tá? Botafogo e Grêmio pode acontecer em São Januário, tá? Por conta de um evento, vai ter um show, estava agendado lá no estádio Newton Santos. Eu torço para que seja. O Botafogo tem a possibilidade também no Maracanã, pode entrar na justiça e jogar no Maracanã e tudo mais, mas o Botafogo quer, né, deixar tudo certinho com o Vasco e tal, e jogar contra o Grêmio em São Januário. Você vai falar, Eduardo, por que você torce por isso? Eu torço por isso pela seguinte questão. O Botafogo emprestou o estádio dele para o Vasco, emprestou não, alugou, né, e tal, mas de boa fé, sem briga, sem historinha e tal. E agora o Vasco vai retribuir aquele favor, aquele gesto bacana do Botafogo. Sabe, não, beleza, tá tendo um evento aí, vem, joga aqui na minha casa. Traz o torcedor do Botafogo, um torcedor amigo do Vasco e tal. Né? Quando eu digo assim, não que os outros sejam inimigos, mas a rivalidade, né, infelizmente fora do campo, ela é nojenta, ela é podre. Porque quando tem violência, aí não é rivalidade.
Aí é papo de bandidagem, né? Então, assim, o que o Botafogo, o que pode acontecer nessa situação do Botafogo jogar em São Januário, muito legal, até torço por isso, para mostrar como é que se faz. Vai mostrar para o Flamengo, para o consórcio, para o Fluminense, como é que se faz. Olha aqui, ó, o Botafogo prestou lá atrás. Eu estou retribuindo aquele gesto bacana da equipe do Botafogo. Então, o Botafogo pode jogar em São Januário contra o Grêmio pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Então, é só essa informação que eu achei legal trazer para vocês aqui. Bom, com aproveitamento de líder, né, no segundo turno, o Vasco muda a rota em 8 jogos e respira após 4 meses. Né? Esse jogo contra o. É realmente um aproveitamento muito bom, gente, de 70%, quase 71%, sabe? E o Vasco deixou a zona de rebaixamento e tal, após 18 rodadas. Isso é muito legal pra gente, né? Muito bom. Agora, contra a equipe do América Mineiro, algumas novidades, por quê? O Payet saiu da equipe no intervalo, foi substituído e tal. Agora, o Payet está oscilando, tá? Eu vou comentar aqui sobre o Payet, porque ele está oscilando. Ah, Eduardo, por quê? Ele estava muito tempo parado na França. Ele veio da França para o Brasil, futebol totalmente diferente, o clima é diferente, tem a questão da adaptação. Rio de Janeiro é muito quente, né? O Brasil é muito quente, né? Assim, tirando o sul, né? O Brasil ele é todo quente, tá? É um país realmente muito legal, muito bacana. E lá na França não, já é um país mais gelado, né? Mais frio. Então tem tudo isso. Acho que isso tudo. Você aí do outro lado, você acha que se chegasse em outro país do nada para viver, para trabalhar, você não passaria por esse período também, dificuldades ali nos primeiros dias, né? Ele tá fora de forma, tá sem ritmo? Sim, tá. Mas o ritmo e a forma ele só vai conseguir de uma forma, de um jeito, jogando firme, jogando, né, entrando ali pelo menos um tempo. Esse jogo contra o América Mineiro, o jogo passado contra o Curitiba ele foi muito bem, dando passe para gol e tudo mais, né? Depois, isso é oscilar, tá, gente? O jogador tá altos e baixos, é normal até ele engrenar. Aí contra o América Mineiro, ninguém jogou bem. Ninguém jogou bem. Para não dizer que ninguém jogou bem, quem jogou muito bem foi o Léo Jardim, que fez milagres no jogo. Porque o América Mineiro foi muito bem no jogo, né? Jogou muito bem, tipo, amassou o Vasco no primeiro tempo. Segundo tempo, com o Maidana expulso, o Vasco, o Ramon Dias aproveitou a oportunidade, bum, acelerou o time, colocou o time para frente, botando o Sebastião, 2 jogadores de área, né? As estratégias do Ramon Dias realmente são muito boas e funcionam. Aí o Vasco venceu o jogo, 1-0 e tal. É o que eu falei, é goleado. O América não jogou assim só contra o Vasco, não. O América jogou assim contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Botafogo, contra o São Paulo, contra o Corinthians, tá? E venceu alguns jogos, desses jogos. E, sim, é um time chato lá dentro, né? Enfim, mas eu defendo a permanência do Payet no time. O Payet tem que continuar jogando, é um craque de bola, tem que continuar pegando o ritmo de jogo, certo? Pra gente, na reta final do campeonato, o Vasco pode estar brigando, gente. É só fazer as continhas aí, por pré-Libertadores, tá? É assim que funciona. Ó, essa vitória contra o Santos aqui, o Vasco entra na zona, vou repetir aqui, de classificação para a Sul-Americana. E aí a próxima zona de classificação é a da pré-Libertadores. Então, tem que ter os melhores jogadores em campo, e aí você ganha a opção no banco de reservas com Marlon, como o Gabriel Peck, Jair, né? Ah, pô, eu tipo, vi algumas reclamações do Zé Gabriel, né? Que é o primeiro volante, que é o marcador. Pô, Eduardo, você acha que o Jair hoje não entraria no lugar do Zé Gabriel? Gente, eu acho que o Jair é muito bom, muito bom, tecnicamente falando. É um cara que sabe das coisas, vai ajudar muito o Vasco. Só que o Zé Gabriel tem uma coisa que o Jair não tem, sabe? Ninguém percebeu. É uma marcação mais dura, mais forte, sabe? Do que o Jair. Ele marca melhor, né? E nesse momento o Vasco precisa de um primeiro volante. O nosso primeiro volante, ou o primeiro volante que foi contratado pelo Vasco, o Medel, hoje é um dos melhores zagueiros do Vasco, sabe? E ele tá saindo melhor na zaga do que como primeiro volante. Como primeiro volante ele não jogou tão bem. Agora na zaga, o cara é um cão de guarda, é um pitbull ali atrás, né? E sai jogando, tocando muito bem. E formou uma bela dupla com o Léo, né? Então, assim, eu acho que o Zé Gabriel, eu acho que o time não precisa mexer no time, vai com o mesmo time. É por isso que eu vou trazer aqui a provável escalação, provável time do Vasco para você, sabe? E assim, vamos lá. Léo Jardim, Puma,
Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Paier, Rossi e Verrete. Aqui o time que tá ganhando não se mexe. É assim, é a frasezinha antiga, né? Mas a gente precisa continuar. A gente precisa continuar nessa pegada, que é uma situação que chama a minha atenção, tá certo? Gente, para continuar aquele assunto de ontem realmente eu confesso, fiquei muito nervoso. Eu fico nervoso porque é muita ofensa, sabe? Eu não tô aqui para ofender ninguém. Ontem os amigos até, pô, Eduardo, calma e tal. A galera que ofende você exclui e tudo mais, fica tranquilo. Terminar com esse assunto, por quê? Gente, quer discutir sobre 777? O modelo SAF eu aprovo. O que a gente, de repente, em algum momento pode discutir é a maneira que a 777, ou se é a 777, a empresa para gerir o futebol do Vasco. Não fosse uma empresa, aí eu não estou falando da 777, né, não fosse uma empresa, qualquer empresa, o Vasco estaria brigando lá na terceira divisão para não cair para a terceira divisão. Não tinha mais dinheiro. Eu vi de perto. Podem confiar, podem acreditar. A coisa estava feia, sabe? Então, esse dinheiro novo que chegou no Vasco no ano passado, para esse ano, esses 190 milhões, é claro que foi fundamental para a contratação desses jogadores. Ah, mas o Vasco sofreu o transfer ban, isso não é bom para o clube e tal. É claro que não. Mas o Vasco vai pagar e vai sair dessa situação, tá? Vai pagar e acabou. Se vocês acham que eles investiram 190 milhões à toa, existe um contrato ali. Eles vão perder 190, você perderia 190 milhões? Tendo tudo na sua mão? Você tem tudo, você tem jogador, você tem receita, você tem tudo do Vasco, de um clube, né, do investimento que você fez. E de repente você, não vou fazer esse aporte agora não, vou sacanear. Claro que não, entendeu? O que tem que acontecer é o seguinte, assim que o dinheiro entrar, o Vasco precisa se comunicar com o sócio e com os seus torcedores, né, através do Lúcio Barbosa, o que aconteceu. Agora, o Lúcio Barbosa é um cara que chegou tarde, né, porque demoraram demais para demitir o Luiz Melo, e aí sim, aí, pô, com essa demora na demissão do Luiz Melo, que só fez besteira na frente do Vasco, ele deixou o Vasco no fundo do poço, e aí o Lúcio, que assumiu muito bem, e eu torço pela permanência dele, é vascaíno, é muito competente, tá? É muito competente, é um cara de muita confiança, e ele é muito claro com as coisas. Eu acho legal isso no Lúcio Barbosa. Então, assim, cara, gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu apoio o modelo SAF, podemos discutir, sim, o jeito, a forma que a 777 vem trabalhando, beleza, respeito a sua opinião. Agora, é evidente que não fosse uma empresa, não vou mencionar a 777 ou qualquer uma empresa, fazendo esses aportes milionários ali no primeiro momento, tirando as dívidas do Vasco para evitar, tirando aqueles bloqueios, já era dia sim, dia não, levando, né, que o Vasco está pagando, sim. Uma galera comentou, será que o Vasco está pagando os acordos? Tá, sim, os acordos com, né, os credores, as dívidas passadas, isso tudo tá tudo em dia. O Vasco está atrasado com os clubes, com o dono do passe, com o Lille, né, da França, que é dono do passe do... Dono do passe não, né? O Vasco comprou o Léo Jardim, então o Léo Jardim do Vasco, o Vasco pagou uma parte do Léo Jardim. O Vasco deve uma segunda parcela. Do Puma Rodrigues, o Nacional, e do Capasso. Então o Vasco deve e sofreu esse transfer ban. Mas o Vasco vai resolver isso na semana que vem. Creio em Deus, vai dar tudo certo. São garantias, fizeram garantias. E esses 120 milhões vêm com juros e tudo mais. Tá certo? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Vai dar tudo certo, vamos ficar tranquilo, vamos focar só no futebol, vamos, né, vamos continuar, né, o nosso Vasco crescendo, ajudando, empurrando o nosso Vasco para a parte de cima da tabela de classificação. É isso que a gente precisa fazer. Vamos esquecer o extracampo, né? Vamos esquecer o lado negativo. Deixa o lado negativo para quem é negativo. Nós somos positivos. Nós temos esse amor por essa cruz. Nós temos esse amor pelo Clube de Regatas Vasco da Gama com a história mais bela do mundo. Nós não somos só campo. Nós temos uma história. Tá certo? Então vamos com tudo. Vamos para cima. Amanhã o jogo é foco total. Por mais que, Eduardo, a gente discorda disso, daquilo, mas no momento do jogo, vamos formar uma corrente de união, vamos torcer juntos, vamos apoiar juntos, sabe? A galera que esteve aqui na transmissão passada foi tão bacana ali, interagindo o tempo todo. Então, vamos com tudo. Vem comigo, vamos juntos. Até o final desse campeonato, vamos buscar essa vaga na Libertadores aí, né? Como se fosse... vai ser um título, na verdade, pra gente, né? Vai ser uma grande conquista. Assim como foi lá atrás, para o Botafogo também, né? Que começou muito mal com a SAF e depois terminou muito bem, né? Conseguindo ali beliscar
uma vaguinha na Sul-Americana e quase bate Libertadores na temporada passada. Esse ano, liderou o campeonato inteiro. Essa é que é a grande verdade, tá certo? Então daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante da colina. Se inscreve aqui embaixo, manda o vídeo para geral, porque isso aqui é muito Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês. Um final de semana abençoado para todos também e saudações vascaínas.